Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui, mais um programa Entre Livros, mais uma autora convidada. Hoje nós estamos aqui com Adriana de Lacerda Rocha, ela que é graduada, né, em Direito, ela é mestre em Ciências Jurídicas, é doutora e pós-doutora em Direito, também é associada do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e da Associação Brasileira de Ensino do Direito. É pesquisadora universitária, né? Ela também é pesquisadora da Conscienciologia e é autora do livro O Professor Reflexivo e o Professor de Direito. E a obra que nós vamos abordar hoje é a sua segunda obra. Quem está acompanhando pelo Facebook é essa obra, Do Ciclo da Praxis Pedagógica ao Ciclo da Praxis Paradireitológica aplicados à educação jurídica. A gente já quer adiantar aqui para vocês que, em função da pandemia, esse programa está sendo gravado, mas se você tiver algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida, quiser interagir conosco, vocês podem enviar através do Facebook, Rádio RCI Iguaçu, né? A gente vai estar, então, passando aí para a nossa autora e ela poderá, então, responder para vocês, ok? E a gente, então, já dá as boas-vindas a ela, né, Adriana? Seja bem-vinda ao nosso programa. A gente quer, primeiramente, entender aí do que você está, né, falando na sua obra. Então, vamos lá. Primeiramente, você está falando praxis pedagógica e na introdução do seu livro você traz uma série de conceitos, né, que eu acho que vale a pena para a gente entender. O que é o ciclo? O que é praxis, né? O que é o professor reflexivo? O que é a docência? Então, vamos, assim, dar um panorama geral para o pessoal que está acompanhando, para a gente entender, assim, a essência da sua obra. Olá, Rose. Prazer estar no seu programa de novo, que eu acompanhei o Regson na primeira vez, né? Verdade. Muito bom. Acompanho sempre suas entrevistas com os autores. É muito bom divulgar os livros, né? Porque sem livro não há, né? E eu esqueci de falar para o pessoal, né, que você também tem um programa aqui na Rádio RCI, não é isso? É verdade, é verdade. Colega aqui. Somos colegas na RCI, isso aí. O nosso programa, por enquanto, está suspenso por causa da pandemia, né? Mas é o Conexão Cosmoética, pela Cosmoética, isso aí. É bom estar juntos, né, novamente. Isso. Então, obrigada aí pelo convite. Então, esse livro, né, do ciclo da praxis pedagógica ao ciclo da praxis parapedagógica, ele é resultado da minha pesquisa no estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, né, em Direito, na UFSC, e foi muito interessante porque o histórico para chegar até essa obra foi assim, eu escrevi um artigo para o evento do Comped, que você mencionou aí, que eu sou associada, né, que é um conselho de pesquisa em direito, em que professores de direito, né, vão trocando suas experiências, suas pesquisas na área de ensino do direito, né? E a minha linha de pesquisa na área do direito, no doutorado, e aí complementando com esse livro, é pela docência jurídica. Porque dentro da área da educação jurídica, os pesquisadores, eles pesquisam, focam mais na grade curricular, na matriz curricular, né? Ou nas metodologias de ensino das universidades, mais focada na metodologia de ensino do direito. E ninguém fala do professor, sabe, Rose? Então, assim, era um ser meio inexistente, era um coadjuvante dentro das pesquisas. E aí, dentro da Conscienciologia, a gente tem esse olhar, né, de autopesquisa, né, de autoinvestigação. Eu queria trabalhar alguma coisa na área da docência. E o meu orientador, que é o professor Horácio, né, Vanderlei Rodrigues, ele é assim, a vida inteira, ele é o cara que pesquisa educação jurídica, metodologia, docência. Ele é sempre assim voltado para essa área para ajudar a mudar o tipo de ensino do direito. Né? Porque você sabe que advogada... Eu posso falar porque eu sou da área, né?
Então, assim, a gente pode falar os trafores e os trafares, né? Quer dizer, as qualidades e os defeitos dos professores. E o professor de direito, ele se acha o dono da verdade, né? Ele acha que ele sabe tudo. Não só de direito, mas de tudo da vida, sabe? Então, ele sabe tudo de tudo do universo. E aí, na minha pesquisa de doutorado, conversando com o Horácio, eu falei, Horácio, poxa, eu queria fazer uma pesquisa em que eu tivesse experiência. E eu dou aula, agora não, que eu resolvi me aposentar com o ciclo, eu fechei um ciclo, né? Nessa parte da programação existencial das minhas metas aí de vida. E só dou aula na Conscienciologia. Só não, né? Porque a gente trabalha a beça, né, Rose? Só 24 horas voluntariando, vínculo, docência. Mas, enfim, eu queria trabalhar e passar alguma experiência na pesquisa de doutorado, que fosse algo assim, teórico-prático, né? E aí eu falei com ele, eu queria trabalhar o professor, justamente, porque era um tripé. Quando se fala em educação jurídica ou ensino jurídico, é aquilo que eu estava mencionando. Fala de metodologia, fala da grade, né, da estrutura em si, estrutura institucional, menciona o professor em algum lugar, né, e aí esquece dele. E aí eu conversando com o Horácio, falei, poxa, Horácio, esse é o buraco. Ninguém aborda o professor, mas o professor é o agente disso tudo. Ele é o agente, né? Tanto do que está positivo, funcionando, que é legal, e ele é responsável pelo que não está funcionando. Então, se as pessoas reclamam... Pode falar. Não, eu ia falar assim, que geralmente, eu até fiz minha pós-graduação, foi em docência do ensino superior. E a abordagem é sempre assim, ou é em cima de metodologias, ou em cima da própria didática, da dinâmica da aula, mas nunca é em cima do professor em si, ele com as suas características, né? É mais do que ele representa e de como ele deve atuar, né? É isso aí, exatamente isso. E no ensino jurídico é isso aí, né? Então, assim, menciona, mas é como se fosse algo, né, secundário no processo de deficiências ou de qualidade do ensino em universidade, né? Eu acho que dá até para generalizar. E aí, na pesquisa doutoral, que é esse livro que você mencionou, né, que é o Professor Reflexivo, Professor de Direito, eu fiz pesquisa de campo. Então, foi um ano e pouco, indo em todas as universidades de Florianópolis, porque o doutorado era também lá na UFSC, todas de direito que tinham, todos os professores de direito, eu entrevistei, né, fiz questionário. E para ver como que era esse universo, como é que ele se enxergava, e como é que ele via o papel dele. E a conclusão, né, na pesquisa de doutorado, por isso que é o professor reflexivo, porque a hipótese assim, é que o professor de direito, né, especificamente, ele não pensa, ele não reflete sobre a docência dele. A docência dele é secundária, é um bico, entendeu? Porque ou ele é advogado, ou ele é promotor, ou é jurista. Então, é bom para o currículo, é super chique ser professor. Não ganha bem nem nada, mas é status, exatamente, é status. E aí, ele não reflete sobre a docência dele. Ele não quer ver como que ele vai ajudar o aluno ou a pessoa que está interessada na área jurídica, que é uma área séria, né? Deveria, pelo menos, representar muito, sim, das condutas éticas, né? Das condutas sérias, de deveres, de assumir responsabilidades, né? De ajudar a melhorar a sociedade, né? E o professor é muito responsável pela formação dos futuros profissionais, de modo que eles possam agir assim. Claro. E aí, então, assim, a pesquisa comprovou que ele não pensa, então ele não é um professor reflexivo. Que a teoria, e essa teoria da pedagogia, né, que é professor reflexivo, e aí isso é em qualquer docência, ela coloca isso, que o professor precisa refletir sobre o papel dele em sala de aula, ele precisa refletir como que está essa docência dele,
né? O que ele está fazendo para interagir com os alunos, sair dessa questão do status, né? Que você sintetizou bem, né? De ser só mais um ponto no currículo e realmente ser um agente educador, né? E reeducador. E esse professor reflexivo é uma proposição sua ou já existe em algum âmbito esse tipo de debate? Não, existe muito. Isso é da pedagogia, né? Então, você tem autor brasileiro, você tem um autor português, o Antônio Nova, vem do Donald Schoen, que é antigo lá do americano, John Dewey. Então, eu peguei esse referencial e aí, a partir dele, joguei para a área do direito para ver se o professor ele pensaria ou entenderia alguma coisa. E foram várias perguntas, né? E dentre elas, né, o resumo é esse, que ele não pensa sobre o papel dele, docente, ele até entende, então, na teoria, ele acha importante. Aí que o universo fica mais rico. Teoricamente, ele diz que sim, que é importante. Teoricamente, ele diz que existe pacto de mediocridade dentro do ensino jurídico, isso é muito sério, né? Que o pacto de mediocridade, ele diz assim, né? Eu finjo que eu te ensino, você finge que aprende, no final eu te dou a nota e tá tudo certo. E a gente ouve esse discurso há décadas, desde quando eu fazia faculdade, já tem 30 anos, e a gente continua ouvindo o mesmo jargão. Mesmo. E aí aquele negócio aí o universo de universidade particular dá um trabalhinho, não, mas tem que passar porque paga. Então, assim, é uma corrupção, né? Porque no fundo é um pacto de mediocridade que alimenta a corrupção, alimenta a postura errada, porque aí o estudante vai ser profissional, ele vai agir no fórum, vai começar a repetir esse jeitinho, né? Essa maneira de agir com os agentes públicos, e aí uma coisa vai retroalimentando a outra. E aí a gente, na Conscienciologia, falando de holopensene, né? Imagina, você não está fazendo reurbanização pensênica, você não está mudando o ambiente, né? Você não está mudando a maneira da área. Imagina quantos séculos, né? Que isso vem assim. Aliás, vem, né? Porque historicamente vem desde a colonização portuguesa, né? No Brasil, porque é esse estilo, né? Tem a ver com o jeitinho brasileiro. Enfim, aí a partir daí concluí a parte do doutorado. E aí eu fui escrever o artigo, como eu falei no início, para esse evento do Comped, em que eu falei, poxa, a gente trabalha tanto em conscienciologia, né? Reflexão, ciclo da praxis parapedagógica, que na verdade não é meu, essa estrutura, esse conceito é do Regson, né? Do professor Regson. Quando a gente voluntariava na Repreendência, ele levou, né, a ideia do ciclo da praxis parapedagógica. E aí, junto com o William, claro, na época, né, com agora, a gente atuando de parapedagogo, eles estruturaram o ciclo para ajudar os professores de conscienciologia a fazer de maneira técnica a docência reflexiva em sala de aula. E aí, com o paradigma consciencial. E o que seria exatamente esse ciclo? Explica um pouco para a gente. Aí, o ciclo da praxis parapedagógica, quem adquiriu o livro está na página 125, o esqueminha, né? Aliás, está vendendo, né, Rose? Na epígrafe, né? www.shopcons.com.br. Depois eu ponho o link para o pessoal no Facebook. Legal. E aí, o ciclo ele é composto de 5 fases, né? Então, praxis pedagógica ou praxis parapedagógica também vem, a praxis pedagógica vem da área da pedagogia, que é a prática pedagógica ou a prática educativa, onde o professor, seja qualquer área, ele pensa sobre a docência dele. Então, ele vai para a sala de aula e ele procura ver qual metodologia que ele acha que vai ser melhor para aquela turma. Ele adequa a metodologia, visando assim, o conteúdo junto com o perfil do aluno, o que ele quer alcançar de transmissão de conhecimento, de formação humanista, né? Então, assim, a prática pedagógica é esse processo de estar o tempo inteiro a gente pensando como que está a nossa docência. Né? Se eu estou esclarecendo. Aí, na área da conscienciologia, é da gente fazer realmente
interassistência, a gente fazia a tarefa do esclarecimento, né, em termos de evolução consciencial, desassédio, né, de processo energético, todos os pilares lá do paradigma consciencial. Então, são 5 fases que a gente forma o professor para ele fazer esse processo reflexivo de uma maneira mais técnica, né? Então, assim, a gente já está indo para o intervalo ou dá mais um segundo? Então, porque aí no próximo você vai detalhando são 5 fases, né? A gente vai gerar aqui, como que fala? A técnica da ansiedade, para o pessoal ter vontade. Então, pessoal, a gente vai abrir agora um pequeno intervalo para os nossos comerciais. A gente volta, então, daqui a pouquinho com a Adriana, falando aqui para a gente da praxis parapedagógica. Um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Tema de hoje, então, do ciclo da praxis pedagógica ao ciclo da praxis parapedagógica aplicados à educação jurídica. Complexo esse título, para a gente entender do que você está falando. Mas vamos lá, a gente já entendeu, né, mais ou menos do que você está falando, né? Mas você fala que esse ciclo, então, ele é composto por algumas fases, né? E aí você aprofunda em cada uma delas. Vamos, então, né, aprofundar aí para o pessoal que não teve a oportunidade ainda de adquirir o livro, né? Você começa, então, que a primeira fase é a do conteúdo. O professor tem que dominar o conteúdo do que ele vai aplicar em sala de aula, é isso? É isso aí. Muito, muito boa a sua síntese no início, Rose, porque justamente isso que você falou foi o que me levou a fazer a pesquisa de pós-doutorado. Que foi assim, gente, isso é muito complexo. Esse negócio de docência reflexiva, né, é um universo, né, é muita coisa para o profissional poder pensar e poder estar o tempo todo se reciclando e qualificando. E aí, justamente, foi o que gerou a minha ansiedade para ajudar os professores de direito. Porque eu pensei, poxa, eu fiz uma pesquisa e aí que a gente chegou à conclusão que ele não reflete. Ele nem sabe, né, o que é isso, o que é docência reflexiva, pedagogia, tudo mais. Na teoria, ele até aprende porque ele é obrigado pela lei a fazer qualificação, né? O MEC fez legislação de docência superior. Aliás, foi o Horácio que ajudou também a colocar para forçar justamente o professor começar a ter que fazer pelo menos um curso para entender o que é isso, né? E aí, mas como que ele faz isso na prática? E aí foi quando eu levei o artigo do ciclo da praxis pedagógica ao professor de direito reflexivo, que eu apresentei num evento, que é a adaptação desse ciclo que a gente estava comentando no primeiro bloco, o ciclo da praxis parapedagógica, pilar, paradigma consciencial, em que eu ajustei para a linguagem do professor de direito. Por quê? Eu pensei isso que você falou. Falei assim, ele nem sabe o que é isso, né? Ele não está interessado em paradigma consciencial. Se eu chegar com esse ciclo da praxis parapedagógica direto, ele não vai ter sinapse. Esse era meu dilema. Ele não vai ter sinapse para entender. Não vai ser assistencial. Então, era como se eu tivesse, eu mesma, sabe, burlando o próprio ciclo. Porque se o objetivo é fazer pares, né? Uma mini TARES no caso, né? Porque eu não estou falando de multidimensionalidade nem nada, eu quero que ele, pelo menos agora, ele comece a ver que ele precisa refletir sobre o papel dele e que ele tem uma técnica para ele poder fazer isso em sala de aula. Então, eu vou ajustar. Foi aí que veio o ciclo da praxis pedagógica, que aí no livro está lá na página 36. Que, na verdade, a parte 3, que é a interação com o campo energético, que a gente faz com o processo, né, da mobilização das energias, etc. Eu falei, ele vai poder através da comunicação não verbal, porque ele, no questionário da pesquisa de direito, do doutorado, ele mesmo falou que existe comunicação não verbal, que a postura em sala de aula influi o aluno. Ele falou. Então, eu vou pegar isso que ele já sabe
que ele entende que existe, e vou falar, olha, no ciclo, além de você saber o conteúdo, como você falou, aí a fase é igual ao nome, né? No ciclo da praxis parapedagógica, conteúdo, fase 1. No ciclo da praxis pedagógica, conteúdo. Só que esse conteúdo, para o professor de direito, é tudo que ele sabe de direito e da disciplina que ele vai dar, mais a experiência profissional dele. Então, o livro fala isso para ele. Olha, quando você entra em sala de aula, além do conteúdo científico que você tem o dever de transmitir, porque, afinal, né, a faculdade de Direito, o aluno entra para... Ele quer saber direito, né? Direito. Deveria ser, né? Quer dizer, ele quer se formar na área. Tudo bem. Não vou entrar nas complexidades aí, mas tá, em princípio é isso. Então, ele é obrigado, ele tem o dever de saber essa parte técnica. A semelhança da gente quando é professor de conscienciologia, que é importante a gente saber o conteúdo teórico da ciência conscienciológica. Saber, estudar e vivenciar. Então, o conteúdo, que é a fase 1, é teoria, mas a prática. Tanto para o professor de Direito quanto para o professor de Conscienciologia. Só que no caso do professor de Direito, ele tem que começar a refletir de que o que ele faz em sala de aula ou ele faz na profissão fora sala de aula faz parte do conteúdo que ele vai levar para o aluno. Então, eu lembro muito quando eu dava aula lá no Rio, que eu falava assim para os meus alunos, eu dava aula de constitucional, que minha área é direito público, né? E eu falava para eles, olha, vocês para decidirem que área vocês querem atuar profissionalmente, olha o professor, sabe? Avalia assim como é que é o jeitão do professor. Porque o jeitão do pessoal que trabalha, por exemplo, em área criminal é um. A linguagem é uma, entendeu? A própria postura, o jeito de dar aula. O professor da área de direito público é outro, tem outro perfil. Civil é de outra maneira. Então, você pode começar a observar que você vai ver o que você se afiniza. Então, isso faz parte do conteúdo. Eu acabei de lembrar que eu levei, lembra? O primeiro livro seu lá para a faculdade do Rio. É muita história junto. Bom, então, assim, aí é o conteúdo. Aí a segunda fase é a transposição didática. Isso é o que a gente estava falando no primeiro bloco. Todo mundo já trabalha. Quando fala de educação jurídica, é metodologia, é tal da metodologia de ensino, é o material que vai levar para a sala de aula, né? É o que você vai usar, que é o que se mais fala. Aprendizagem do aluno. Aprendizagem do aluno. Então, isso tudo faz parte da transposição didática, tanto no ciclo da praxis pedagógica quanto da praxis pedagógica. Então, isso, o professor de direito, ele já está mais acostumado, porque ele tem disciplinas, né? Como você comentou, né, antes aí que a gente que fez sua pós-graduação lá na área de educação, é o que a gente, quando vai fazer especialização nessa área, aprende, né? Então, metodologia ativa ou metodologia passiva, aula, né, expositiva ou debate, isso é transposição. Só que o professor reflexivo, ele precisa pegar o conteúdo vivencial dele, o teórico, olhar o aluno, olhar a turma, olhar aquela consciência. Então, o professor de direito tem que olhar aquelas consciências que estão ali para ele assistir, né? Porque ainda mais a gente, aí que veio da minha experiência, professor de conscienciologia, gente intermissivista, está dando aula na faculdade, a gente não é porque está ali que não tem, né, energia, não está interagindo com o campo. A gente está interagindo com o campo, tem parapsiquismo, tem tudo, só que naquele universo. Quem são aquelas consciências do meu passado, né, que estão ali naquela área? Mas aí, por isso que o desafio do livro é no crescendo, porque ele tem que aprender o ciclo, aí ele aprendeu, então existe isso. Tá, mas tem uma coisa que é muito mais que isso, que é o ciclo da praxis parapedagógica, que é isso que eu acabei de falar. Então, se você acha, você tem a responsabilidade, né, multiexistencial, multidimensional, energética, de olhar aquelas consciências que estão ali para você assistir, a partir da técnica ou do conceito científico do direito, mas de fazer algum ajuste ali, é grupo, né? É grupo karma. Só que você não vai fazer isso numa faculdade, né, Rose?
é até irresponsabilidade, porque ali na faculdade você não está para dar aula de Conscienciologia. Você não está ali para fazer isso, mas você é a Conscienciologia. Essa é que é a diferença, né? Então, assim, eu não sei, já deu nosso tempo? Não. Eu vou continuar, então. Pode. Então, assim, a segunda fase é essa transposição didática. Então, para ele ser esse docente reflexivo, que ele sabe que existe, mas ele não aplica, ele precisa começar a entender o que são essas metodologias, o que são os materiais didáticos, os materiais pedagógicos, parapedagógicos, que é o que ele fala. Ah, eu sei que é importante, mas ele não usa. Então, o professor que chega em sala de aula, ele tem que mostrar que na profissão, sei lá, seja ele juiz, seja ele, né, promotor, defensor, ou seja ele professor exclusivamente, ele tem que mostrar que tem condutas erradas. Então, ele não pode, na hora que ele está transportando os conteúdos, né, ou adequando a metodologia, ensinar o aluno a interpretar a lei para levar vantagem. Não é ético. Não estou nem falando de cosmoética, não é nem ético, não é nem da ética profissional. E tem professor que faz isso, né? E que o aluno sabe, porque hoje com internet, então é fácil, a tua vida está na internet, né? Então ele vê. Aí o professor fala uma coisa em sala de aula e faz outra fora. Então começa aí a discrepância. Então, a transposição didática, ele vai adequar. Então, ele vai ver o aluno e vai ver. Não, essa turma é melhor eu dar aula expositiva, ou eu intercalar. Hora fazer debate, hora não. Eu lembro de um caso que eu dava aula de ética, história do direito, né, na faculdade aqui em Foz. E a turminha era difícil. Turminha difícil. Tinha acho que umas 40 pessoas, uns 40 alunos, mas era difícil. Porque, assim, as primeiras disciplinas, né, os alunos imaturos e, né, não está nem aí para essas matérias, quer saber outra e tal. E a turma não fazia nada. Aí eu peguei o ciclo e falei assim, gente, como é que eu vou fazer transposição didática aqui para essa turma sossegar? Eu preciso dar um jeito. Aí eu falei, vou fazer uma coisa completamente diferente na próxima aula. Aí o que eu fiz? Eu estava falando sobre Thomas Hobbes, ou Leviatã. Coisinha assim boa. O estado punitivo, não sei o quê. Eu falei, vou fazer uma dinâmica dentro de sala de aula do Leviatã. Então, eu dividi a turma, ou seja, eu saí da aula expositiva ou dialogada e eu fiz uma metodologia bem ativa. Trabalho de grupo, no caso. E aí eu dividi, porque era assim, tinha um grupinho que perturbava a aula inteira. Você sabe. E aí, aula de faculdade, sabe como é? Perturbava o pessoal que queria. E não tinha jeito que eles sossegavam. E aí, então, eu dividi e falei assim, ó, vamos fazer um contrato. Aí peguei a teoria do Hobbes, né? Vamos fazer um contrato. Aí vocês me dão autoridade, eu sou o Leviatã, então eu vou ser o Estado. Aí eu comecei a dinâmica, né? E aí a gente começou a fazer, era um código grupal, né? Mas eram as cláusulas do nosso contrato. Então, se a turminha ali é o Estado que está brigando com o outro, a turminha que não queria, né, que os outros assistissem a aula, era o Estado inimigo. E aí eu comecei. Tá bom, qual vai ser as cláusulas? Ah, posso tirar de sala? Pode, professora. Aí escrevi 5 cláusulas do contrato no quadro, no papel. E aí eu falei, então agora todo mundo vai assinar. Botei minha mesa na porta. Tá autorizado, gente? Então eu posso fazer isso tudo? Eu sou o Estado Leviatã? Tá autorizado. Então todo mundo assina. Então saiu um por um assinando, né? Porque, lógico, na aula seguinte eles iam dizer que não, né? Não tinha ainda, não tinha internet, não tinha celular. Assim. Então, assinaram. Beleza, então, assim, eu fiz uma transposição didática ativa, eles aprenderam o conteúdo, eles mesmos, né, colocaram disciplina entre eles, e aí, assim, o papel do docente reflexivo é ver se funcionou. E aí ele vai fazer a reflexão sobre a ação dele pedagógica. E aí eu fui acompanhando nas aulas seguintes para ver se tinha funcionado. E tinha funcionado, né? Então, assim, a praxis é para o professor
pensar sobre essas etapas. E aí a comunicação, que é a terceira, que é a interação do campo lá, e na prática pedagógica a comunicação multidimensional, é isso que eu falei, comunicação verbal, comunicação não verbal, eu falo até das energias, da maneira do corpo, do jeito de falar, do tom de voz, porque aí o professor vai começar a pensar como que isso reflete no aluno, né? O fazer pedagógico, que é o fazer parapedagógico, que na verdade é a partir da interação multidimensional com a Equipex, né? No caso da praxis parapedagógica. No caso da praxis pedagógica, ele abrir o espaço mental para ter insights, que a gente sabe que é a interação multidimensional também. Mas é para ele ter insights, para ele ajustar durante a própria aula o que ele se propôs a fazer. Porque o docente reflexivo tem essas etapas, né? Ele pensa antes de dar aula, durante a aula, para ele adaptar, se for necessário, e depois, para ele ver se funcionou, para ele ver o que deu errado, fazer os ajustes, para na aula seguinte voltar de novo o mesmo ciclo. Por isso que é ciclo. Ele está o tempo inteiro pensando sobre a docência dele. E aí, na docência conscienciológica ou na própria docência do direito, ele está o tempo todo, né, afinizado para fazer assistência com os alunos. Porque aí a Equipex vem ajudar, vai dar inspiração, porque ele vai ver, não, na próxima eu vou ter essa inspiração. Então, o caso que eu contei lá do contrato do Thomas Hobbes foi inspiração extrafísica. Porque imagina quanto tempo esse grupo está brigando, né? E eu lá no meio também. O que eu tenho a ver com isso? Mas eu tinha que fazer um ajuste ali, eles tinham que cair a ficha, né? Para ver que eles estavam atrapalhando. E que isso não é numa faculdade de direito, ainda por cima, né? Que conduta é essa que o profissional vai ter? Para ajudar ou não? Passa também por uma questão do professor, ele ver qual é o seu real papel, que não é só passar informação para o aluno, mas é atender às necessidades do aluno e é observar o que está acontecendo com o aluno, né? Porque eu fiquei pensando, tudo bem, você pode fazer o maior malabarismo, você pode criar metodologias ativas, você faz eles pensarem, mas isso pode não ter efeito nenhum. E se o professor não tiver aquela acuidade, né, de observar qual a reação, se a pessoa entendeu ou não. Isso é energia, mas isso também é observação, né? Então, se você vê a pessoa está rendendo ou não está, e aí volta para si. Ok, se a turma inteira está só no celular, e isso acontece demais, né? Demais. Você está dando aula, a pessoa está olhando no celular, gente. Fala sério. Você está vendo que, ok, não está tendo efeito nada daquele esforço que você está tendo. Por quê? Porque pela reação do aluno, aí você volta para si, professor, né? Então tá, ok. Então, o que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo chegar nesses alunos, né? Acho que é esse exercício, não é? O outro, é você ver o outro, mas você vê em si, se você atendeu ou se você não atendeu, e eu acho que se passa um pouco por aí, não é isso? É como se fosse assim, são os dois lados, né? O lado de quem está aqui e o lado de quem está lá, mas quem está aqui tem a responsabilidade de saber o que está se passando no mundo do outro, né? E aí fazer os ajustes em si que precisa para chegar no outro. Isso é que é a docência reflexiva. Por isso que o Antônio Nova e o Donald Chan, eles falam que é reflexão antes, reflexão durante e reflexão depois. Mas essa reflexão passa pela autorreflexão e pela autoanálise, para ver o que ele, professor, está fazendo correto ou não está fazendo, de modo que ele não consegue interagir com os alunos. Por isso que essas etapas elas são importantes, porque tem uma questão fundamental que é assim, que aí na área da docência universitária, em tese não tem tanto problema, que assim, o conteúdo técnico, ele domina. Por isso que eu falei em tese, depende do que ele está lecionando. Sim. Mas ele domina. Então, ele não se preocupa com o domínio da informação técnica, porque ele já vivencia, sabe isso. Ele tem que prestar atenção mais nisso que você está falando. É a postura dele, é se ele está falando com o aluno,
qual é a reação do aluno, por que que deu certo, por que que não deu certo. E uma outra coisa importante que eu vejo que você falou também é que tem uma tendência agora, assim, agora é tudo metodologia ativa. Porque a legislação agora está obrigando, principalmente na área jurídica, por quê? Porque o professor não é reflexivo. É aula assim, né? Cuspe e giz. E na pesquisa eu até coloco um depoimento de uma professora, falou assim, toda orgulhosa, na minha aula é ótimo, porque você não ouve um pio. Desde a hora que eu entro até a hora que eu saio, eu falei, ai... Eles não abrem a boca, e ela achando o máximo. Eu falei, cada um é cada um, né? Mas não entendeu. Então, passa por essa questão de, às vezes, você transforma uma metodologia, por exemplo, a aula expositiva. A aula expositiva não é ruim, a aula expositiva é boa, desde que ela seja bem planejada e que ela seja colocada de uma maneira pensada. Mas aí a tendência é assim, na aula expositiva não presta mais. Tudo é ativo, tudo é interativo, né? Você não tem um input, porque é o input de outra maneira, né? É o input de uma maneira mais participativa e tudo mais. Mas você não pode delegar, né, a responsabilidade técnica toda para o aluno. Você tem que saber fazer isso. E aí a transposição didática, ela é aplicada seriamente, como você falou, na metodologia ativa. Porque você não pode, só porque tem uma metodologia ativa, tirar a reflexão do docente. Porque é isso que você falou, às vezes você está com uma metodologia ativa maravilhosa, né? Um quadro enorme, todo interativo, não sei o quê, e o negócio não está colando. Né? Não está tendo interação. Exatamente. E aí o professor tem que pensar. Exatamente. Mas olha, a gente tá quase no horário, mas então vamos ver. As fases seriam então, primeiro ele tem que ter o domínio do conteúdo, depois ele tem que ter essa noção aí da transposição didática que você falou, tem que ter a questão da comunicação, de ver, fazer leitura de como tá, né, ali o aproveitamento ou o aprendizado dos alunos. Tem o fazer pedagógico, seria o quê? Seria esse são domínio, os insights. Não, sim. O domínio é a comunicação. Aí se pega o ciclo parapedagógico, são os insights da Equipex, que também está na sala de aula. Só que aí é aquele insight no meio da aula que você planejou uma metodologia ativa, por exemplo, e aí você tem que mudar, porque na nossa linguagem da Conscienciologia, um amparador está dizendo, olha, fala para aquele aluno ali agora, porque o campo abriu. E você precisa passar tal informação. Aí o professor que está refletindo, ele, opa, eu tenho um caso para contar isso no próximo bloco, eu posso contar. Então nós dentro da sala de aula de Direito. Então a gente vai agora, pessoal, abrir para os nossos comerciais e a gente volta querendo saber aí esse exemplo, tá bom? Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Adriana de Lacerda Rocha está então falando aqui para a gente sobre a praxis pedagógica e parapedagógica, e ela vai contar um exemplo agora para nós, para a gente entender um pouquinho mais essas fases aqui. Conta aí. Então, você estava comentando do fazer pedagógico e fazer parapedagógico, é a quarta etapa, né? Então, eu estava em sala de aula lá, estava dando aula normal, tranquila, de direito constitucional. Não lembro o que era algo bem técnico, de Constituição e tal. E aí eu comecei a perceber energia, né? Aquela coisa que você sabe, indo para um lugar. E dando aula técnico, conteúdo, tranquilo, negócio indo para um canto. Eu falei assim, tem uma coisa lá no canto, era no canto, no fundo da sala à esquerda. O aluno que estava lá. Uhum. E aí, na época, eu não sabia, professor reflexivo, assim, com essa técnica, não. Já dava aula de Conscienciologia e tudo mais, estava percebendo, né, hoje, na nossa linguagem aí do ciclo, fazer parapedagógico a interação com o campo. Estava percebendo. E aí, de repente, o aluno fez uma pergunta. E aí ele fez uma pergunta técnica do que eu estava falando.
Aí ele perguntou, professora, aí no artigo tal da Constituição, que a senhora está comentando, mas como é que seria, nem lembro a pergunta, né? Mas, sei lá, como seria a atuação, sei lá, do Poder Executivo, que eu acho que eu estava falando dos 3 poderes, né? Do Poder Executivo na situação tal e incompetência, dentro da Constituição. Aí, na hora, veio aquela informação, responde Conscienciologia. Aí eu falei assim, aí, well, né, em inglês, esse que é um negócio legal, que você sabe, você tem essa experiência, você dá muita aula, da docência reflexiva. E durante a ação. Então, eu continuei falando tecnicamente, né, jurídico, aí veio a informação, e aí você quase que você divide, aí a divisão da atenção, mas quase que você sai do corpo, né, ali, e fala assim, sim, e agora como é que eu vou responder Conscienciologia? Continuando falando técnico, respondendo para a turma, né, que não tinha nada, a turma não era para receber aquela informação, era só o aluno. E como é que você vai falar? Aí que é o negócio do conteúdo, dos conteúdos vivenciais, da transposição didática, durante a reflexão em aula, e que você está lá com a interação do campo, fazer parapedagógico para realizar atares. Isso tudo é nanonésimos de segundo, né? Que você passa. E aí, responde Conscienciologia. Não dá para separar a aula, né? Falar, pera um minutinho, deixa eu falar com os amparadores aqui, que eu preciso saber como é que eu vou falar Conscienciologia na aula de Direito, sem falar Conscienciologia. Aí, bom, aí eu respondi. Aí foi aquele processo, né? Aí eu respondi direto para o aluno. Eu não lembro o que eu respondi, sabe, Rose? Exatamente. Mas eu respondi Conscienciologia. Eu não dei aula de Conscienciologia. Mas eu saí da resposta estritamente técnica, né, da Constituição, que era o caso. Eu dei uma resposta técnica e consciencial para ele. Aí eu incluí, eu acho que eu me lembre vagamente, era assim, eu incluí o papel do profissional, papel da pessoa, entendeu? Eu falei para ele assim, ó, a gente é diferente, nós somos, né, pessoas que temos que pensar na nossa responsabilidade, né? Vai muito além disso aqui que a gente está falando. Eu não sei, eu dei uma resposta assim, com a energia, foi... E aí o aluno ficou quietinho, porque esse aluno era muito bom, ele era muito crítico, mas porque ele pensava muito, né? Sobre o que a gente falava jurídico. Então, na linguagem de hoje da especialidade, eu dei uma resposta jurídica, eu dei uma resposta parajurídica e eu dei uma resposta cosmoética consciencial, né? Foi num crescendo. E essa experiência foi muito marcante para mim, porque foi a primeira, assim, muito nítida na aula de Direito. E depois eu comecei a aprender a fazer dessa maneira mais técnica. Tempos depois, esse aluno apareceu no IPC. Agora você vê, né? Como é que era o negócio? E eu não lembrava dele. Ele falou para mim, olha, eu era aquele teu aluno. Você lembra daquela pergunta? Não lembrava, né? É o típico, né, que acontece com docente de Conscienciologia. Então, ó, hoje essa experiência me marcou, eu vi que funcionou. Então, a reflexão pós a ação, eu vi que tinha funcionado já ali, porque o aluno... O professor sabe, é o que você estava falando, o aluno fica satisfeito na sala de aula. Ele não está querendo olhar celular, né? Não está querendo sair logo de sala. Então, a comunicação, o professor vê que está funcionando. E depois ele vê também que, pela reação do aluno, que a TARES foi feita. E aí, a última fase é justamente essa, que eu comentei. Ele está esclarecido, ele sai satisfeito, né? Ele sai feliz. E aí, o grande desafio é o professor de Direito aprender a fazer esse movimento técnico, né? De reflexão, quando ele vai. Aí ele vai dizer, mas eu vou trabalhar fora, eu trabalho fora, que é o que eles falam, né? Que não tem tempo para preparar a aula, não tem tempo para pensar. Mas dá para fazer sim. Porque aí ele tem que pensar, ele está dando aula, né? Por que ele está entrando na docência universitária? Porque ele é status, ele dizer que é professor, vai aumentar lá a remuneração dele na função pública, porque ainda tem isso, né, na área de direito. Tem acréscimo, né? Se o cara é professor.
Aí a faculdade, ela ganha nota maior também se tiver docente, que além de dar aula, né, é profissional fora. Então, assim, o negócio é bem complexo, né? E o grande desafio do livro, do ciclo, é que eu queria ajudar os professores a fazer de maneira técnica, dele começar a ver a reflexão dele em sala de aula. E um resultado também que vai poder mensurar se ele conseguiu ou não o objetivo é também fazer com que o aluno reflita, né? O aluno, se ele é capaz de gerar reflexão no aluno, ele também cumpriu o seu papel de esclarecer, né? Porque o esclarecimento é você fazer a pessoa pensar diferente, pensar em abordagem, ter um senso de criticidade, né? Então, acho que também passa por aí, não é? Isso, perfeito. Porque ainda mais o professor de direito, porque o professor de direito, como a gente falou antes, né? Ele se acha o dono da verdade, acha que o aluno não tem nada para contribuir. E o grande sinal realmente para ver se a sua docência na área jurídica ali está sendo reflexiva é quando você vê o aluno fazendo isso. Então, você deixar o ambiente de sala de aula para o aluno falar o que ele quiser. O que ele quiser, assim, o que ele quiser de mostrar que ele está pensando. Qual que é a ideia dele, de onde ele veio, né? A ideia contrária, né? E aí você ajudar ele a aprimorar o que ele está fazendo, né? Ou está pensando corretamente e fazer a informação, passar a informação para ver se está equivocado ou não, dentro do seu universo, lógico, né? E muitas vezes o aluno é que ensina para a gente. Né? Você pega alunos, nossa, que ele vem com uma pergunta super complexa. Isso é que é o gostoso do professor reflexivo. Quando o aluno abre a boca e te faz uma pergunta que você nunca pensou, sinal que está interagindo. Poxa. Aí é gostoso demais, né? Mas o professor só fica feliz assim se ele está cumprindo as etapas do ciclo. Se ele está com aquela primeira etapa dos conteúdos, o técnico, na ponta da língua, porque ele está entendendo, ele vivenciou, ou ele refletiu. O mais sério é assim, ele pensou sobre aquele conteúdo. Então, ele leu, sei lá, aí ele pensou, só que na área jurídica, ele normalmente está, né, o tempo inteiro lidando com aquela parte daquele conhecimento técnico, e aí ele, a partir do que ele pensou, ele está passando a conclusão dele. Aí o aluno fica curioso, porque o aluno vê que o professor, né, ele está próximo, ele está interagindo com o que ele está sabendo teoricamente. E aí o aluno vem com as perguntas cabeludas. Aí é uma delícia. Você para assim. E aí o professor que está seguro, ele fala, quantas vezes eu já falei, nunca pensei nisso aí que você falou, peraí. Aí na hora, né, o professor tem condição de interagir, de perguntar, mas por que você perguntou isso, né? Qual que é o seu universo? Então, assim, hoje em dia, ainda mais que tem muita faculdade de direito, nós temos alunos de todos os perfis, né, Rose? E professores também, né? Principalmente professores, né? Você tem um minutinho para contar essa Pode também? contar. Eu pesquisando o ciclo aqui da praxis e tudo, fui aplicar lá a docência reflexiva numa faculdade que eu estava dando aula. Aí fui falar com um colega, né? Eu dava, sei lá, Constitucional 1 e ele era o Constitucional 2, né? A disciplina seguinte. Ele falou, vamos sentar, né? Conversar para ver se a gente faz uma coisa assim convergente, né? Dos assuntos. Não, você dá do artigo tal, e eu dou do artigo tal. Eu falei, ele não tem nem espaço mental para sentar para ver o que é docência. Nem reflexiva, do que é docência. Na cabeça dele é isso, né? A aula é assim, ele lê o artigo, cospe o artigo no aluno, fala o que está acontecendo e vai embora para casa. Que dirá interagir com o colega, né? Com os outros professores, para montar uma coisa coesa. Por isso que os alunos acham aula de direito chata, achavam, né? Porque agora os professores estão sendo obrigados a fazer isso. Porque mudou a legislação, então é obrigado a Faculdade de Direito hoje fazer metodologia ativa. É obrigado. Então, todas as faculdades estão tendo que mudar.
Então, o ciclo vai ajudar muito. Porque se for só você ler artigo, o aluno lê em casa e acabou, né? Já aprendeu. Exatamente. É melhor ver na TV. Vai ver lá o julgamento supremo, que é melhor. Agora, você acha que hoje a gente está vivendo um momento ímpar, né? A humanidade, com essa pandemia. Isso dá para ser adaptado perfeitamente ao novo modelo virtual, não é? Isso. Sim. Ali é só o canal, né? É só o canal. É isso que você falou. O virtual, né, que é o que a gente está fazendo aqui, é a transposição didática. É a fase 2. Simplesmente é que mudou para o universo virtual. E aí, sim, é um grande desafio. Quer dizer, é uma metodologia que a gente tem que aprender. Então, a fase 2 está com esse desafio. Que também tem uma maneira de você ver a reação do aluno, né? Se ele desligou a câmera, né? Se ele está atento ali ou se ele está, né? Quer dizer, é claro que não é a mesma coisa, né? Mas mas dá para ver, sim. É o que você está falando. Dá para ter uma noção. Então, assim, o grande desafio do professor com a metodologia virtual é ver como é que ele vai fazer as outras fases do ciclo, né, online. Que dá para ver, tem interação do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não, tem uma interação, é uma interação diferente, mas ele tem uma interação. Ele tem que ver como é que ele vai manter a atenção do aluno. Ele tem que estar refletindo do mesmo jeito, com as mesmas fases. E ainda dominando a tecnologia. E ainda dominando a tecnologia. Tá muito bom, né? É um grande desafio. Mas vamos lá. E outra coisa, né, Rose? Fazer a alcova blindada do computador para não cair internet na hora da aula. Nossa, a gente tem alguns minutos ainda. Eu queria que você falasse dessa questão do qualificativo. Porque você, né, no seu último capítulo, você dá uma ênfase aí na qualificação. Então, o que seria, de tudo que você falou aí, esse qualificativo? Esse qualificativo é o paradigma consciencial. Se a gente fizer um resumão, né? Porque, assim, esse livro, como eu falei no início, lá no primeiro bloco, primeiro é para mostrar para aquele professor de direito, né, que eu fiz a pesquisa, que é qualquer professor de direito, né? Se fizesse essa pesquisa no Brasil todo, com certeza ia dar uns resultados semelhantes, né? Se fosse na mesma época. Que ele não era reflexivo, como ele pode fazer essa reflexão de uma maneira técnica, que é o ciclo. Aí, criou sinapses. Criei sinapses, né? Docente, reflexivo, técnico. Aí agora ele vai falar assim, agora você, docente aí, de direito, que é intermissivista, ou que percebe campo, ou que está percebendo o parapsiquismo, ou que sabe que tem, né? O paradigma consciencial. Não com essas palavras, mas vivencia. Então, você agora vai qualificar a sua docência, se você quiser, aplicando realmente o ciclo da praxis parapedagógica. Aí ele vai fazer o upgrade. Aí sim, ele vai para a sala de aula, não para dar aula de conscienciologia, mas para fazer o ciclo da praxis parapedagógica na docência dele jurídica. E que é possível, que é aquela coisa, com a energia dele, com a postura, com a interação com os amparadores, né, com os pilares lá do paradigma consciencial, multiexistencialidade. Cada turma que chega para ele não chega por acaso, né, Rose? Porque ali é o ambiente que ele vai ter a oportunidade de fazer assistência, porque às vezes não vai ver nunca mais aquele aluno, né? Porque aquele aluno não é intermissivista, às vezes. Agora, você fez um recorte aí, toda a sua pesquisa foi no âmbito da educação jurídica, porque a sua área é o direito. Mas a gente pode generalizar para a docência como um todo universitária, que não tem muita diferença. O advogado tem um perfil, né? É a gravatinha. Eu me lembro na faculdade, assim, os professores todos andavam tudo de qualquer jeito. Os professores da faculdade de Direito, na minha faculdade católica, era tudo de terninho, as mulheres todas bonitinhas, entendeu? É assim, os advogados dando aula, né? Então, tem uma característica própria do professor de Direito.
Mas se a gente for pensar assim, em educação como um todo, é mais ou menos na mesma realidade, né, não? É a mesma realidade. Inclusive, o Júlio Royer, né, que é hoje ele é o coordenador geral, presidente da Repreendência, né? Ele fez acho que é o pós-fácil, né, que ele fez. Isso. Ele comenta isso. Ele fala que o livro na verdade, esse livro é para docência universitária. Qualquer professor universitário, ele é capaz de aplicar o ciclo, lógico. Aí, é o que você está falando, cada um, porque a parte 1 dos conteúdos, que é do conteúdo técnico, vai diferenciar dependendo de qual é a faculdade, de qual é a disciplina que ele está dando. Mas o resto é igual. Então, esse livro, na verdade, é para docência universitária, né? É para quem quiser aplicar isso aqui na docência universitária e aí incluir o ciclo da prática parapedagógica. Que também se aplica ao docente conscienciológico. Inclusive, né, é bom. Inclusive, a gente vai fazer a Epígrafe vai estar presente, porque já está convocada para estar presente. Quando tiver o lançamento, vai ter o talk show com o Júlio, né? Que o Júlio vai fazer o seu papel aí de entrevistador pela Repreendência, porque eu doei todos os direitos autorais com a venda, né, do livro para a Repreendência. Então, eu não vou ficar com absolutamente nada, porque o ciclo, ele surgiu na Repreendência. Então, é uma parceria, na verdade, é uma convergência, né? É uma parceria com essa instituição conscienciocêntrica, né? Na verdade, você está fechando 2 ciclos, então, que é com a educação jurídica e com a docência da Reaprendência, né? É verdade, é. Eu estou retribuindo para a Reaprendência do jeito que eu posso, né? Todo o trabalho que foi feito lá. A turma, nota 10. E o que você deixaria assim, de mensagem, de recado final para o pessoal aí da área da docência que, né, teve a oportunidade de acompanhar a gente aqui, mas que não tinha pensado ainda em todos esses assuntos, assim, o que você acha que é o, né, assim, olha, recado final? Recado final, gente, é o seguinte: o ciclo da praxis parapedagógica e o ciclo da praxis pedagógica transforma a nossa docência se a pessoa quiser, se o professor ele realmente estiver com vontade de assumir esse papel dele, na verdade, né, um dever e um para-dever de ser um agente formador e reeducador. Porque eu estou falando por mim. Porque uma coisa é a gente vivenciar sem refletir. É o princípio da descrença da conscienciologia, né? Não acredite em nada, tenha suas experiências. Você tem experiência, mas se você não pensa sobre a experiência que você está tendo, e aí o ciclo ajuda você a pensar sobre a experiência de uma maneira bem didática, bem técnica, bem precisa. E isso ajuda muito mais o esclarecimento, o desassédio, muda. Você vai para qualquer aula diferente. Acho que é isso. Muito bom, Adriana. Muitíssimo obrigada, então, pela participação aqui no nosso programa. O pessoal aí que está acompanhando a gente, sexta-feira que vem, a gente traz aí mais um autor convidado. E bom final de semana, então, para todo mundo. Obrigada, Adriana. Tchau, gente. Obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, que volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.